Nós não tivemos autorização para levar a Bíblia escrita. Eu ia perguntar isso para Foi uma você. crise. Lugares proibidos. Nossa, pensa. Foi uma crise. Meu Deus. A gente começou a treinar, meu amor e eu, algumas semanas antes da viagem, de ler a Bíblia no celular, porque a gente não tem esse costume, Entendi. né? A gente é daquela geração do papel, do riscado. do cheiro, do riscado, do derramar Você abrir lágrimas. aqui nessa. Exatamente. Quando nós chegamos lá, que nós vimos essa realidade, né? Sem a ausência da Bíblia escrita. E os dias foram se passando e aquilo foi ficando muito pesado para nós. O fato de não ter a Bíblia, tudo que a gente levou com cunho cristão estava escondido em aplicativos, em nomes diferentes e tudo. E aí, Douglas, teve uma noite que nós fomos encontrar com um casal e esse nosso amigo disse assim, olha, esse rapaz, Deus tem levantado ele na nossa região como um mestre na palavra. Imagina. E aí a gente, meu Deus, aí ele falou assim, só que ele é um homem que ele tem 4 filhos e ele tem uma vida muito precária, às vezes até com necessidades de coisas básicas, né? E aí, meu amor e eu falamos, vamos para um restaurante, vamos deixar esses meninos comerem tudo que eles quiserem, né? E aí nós fomos para aquele lugar e esse rapaz começou a contar para nós a história do chamado dele, a vocação dele. E de repente, nós já estávamos ali em prantos, ouvindo esse homem falar, vendo os 4 filhos ali, a esposa, pensando como Deus tem tornado esse homem um mestre, e ele realmente é uma pessoa respeitada dessa forma. E aí nós tivemos um insight, meu amor e eu fomos dar para ele uma palavra de coragem. E nesse momento tinha uma mochila que ele tinha jogado no chão, assim, preta, e ele abriu a mochila e tirou um exemplar das Escrituras. Douglas, quando ele tirou o exemplar, aquilo não era para movimentar o nosso interior, porque no Brasil a gente tem quantos exemplares, entendeu? Em quantas versões, né? Mas naquele lugar, quando a palavra de Deus foi tirada, assim, e ele tirou com um respeito, um zelo, uma devoção, e eu lembro que ele colocou a palavra perto de nós, e aí ele falou assim, onde está o texto que Jesus pediu para vocês falarem para nós? E aí nós falamos para ele, e ele abriu a palavra, e ele lia a palavra com muita atenção. Então, detalhes assim, que nós, às vezes, não vamos valorizar pela abundância que nós temos, né? Então, essas coisas acabam mexendo muito com o nosso coração e não tem como não ser pontuado, né? Em vários aspectos, né? Nós estávamos indo para uma região e aí nós nos encontramos com um homem também, a gente vai chamá-lo aqui de Pedro. E nós sentamos para estar com ele e ele disse assim, olha, Deus, vocês não vieram aqui por acaso. Deus trouxe vocês aqui. Aí ele olhou para nós, ele já é um senhor, já. E aí ele disse, geralmente quando a gente vai para Deus, ele dizendo a nós vamos para Deus e pedimos, Deus, por favor, realize os nossos sonhos. Nós temos alvos, nós temos desejos, realiza para nós. Ele falou, mas Deus também tem sonhos. E Deus também procura pessoas que ele possa repartir os sonhos e falar, por favor, realiza para mim os meus sonhos, né? E aí a gente ouviu aquilo e ele falou assim, Deus me pediu para realizar os sonhos dele. Ele disse, toda a minha família deixou o país para uma região livre e ficamos eu, minha esposa e meu filho. Nós somos o que resta da nossa família nesse lugar. Ele teve várias propostas para ir para um país livre como pastor, já com uma casa garantida. E ele falou, mas Deus falou para mim que tem um sonho. E Deus me convidou para cooperar com ele, para caminhar com ele nesse sonho.
E aí ele contou essa história para nós. E ele falou: vocês querem saber que sonho é esse? Aí Paulo e eu queremos, né? Ele falou: eu vou contar para vocês. E aí ele levou a gente para um outro lugar. E ele disse assim: quando nós começamos o nosso ministério aqui, o nosso sustento era $150. Ele trouxe isso para os dólares. Na época, eram 4 filhos, porque hoje 3 já se casaram. E ele disse: eu cheguei nessa região, $70 era o aluguel da nossa casa, $50 o aluguel do lugar onde nós íamos começar algo para o Senhor, e com os outros $30 nós nos alimentávamos. Então, a primeira semana a gente comia com aquele valor, e nas próximas semanas ele riu e falou: a gente dependia de Deus. Então ele disse que começaram o trabalho, e um dia ele orando, Deus falou com ele assim: filho, você ficaria nesse lugar por 40 anos? Por mim? Então toda a lembrança dele dos convites, da possibilidade da liberdade, porque é um lugar restrito, é um lugar vigiado. E nessa hora ele falou assim: é muito difícil para nós as festas em família, porque nós somos só 3 pessoas aqui, não tem mais ninguém aqui. E aí ele disse: Senhor, eu estou disposto, eu vou ficar 40 anos aqui pelo Senhor. E aí ele começou a orar e falou: mas o que o Senhor quer? Fala para mim. E Deus falou para ele: eu quero que você abra para mim nesse lugar uma casa de oração, um lugar onde eu vou ser adorado, onde eu vou ser conhecido, onde eu vou ser proclamado. E ele falou: eu topo. E aí Deus falou para ele: mas você tem que dar um passo de fé. Ele falou: a única posse que a minha família tinha era um carro muito velho. No dia seguinte que Deus falou isso, eu fui no jornal da cidade e coloquei um anúncio: troca-se um carro por uma casa. E ele falou: eu vou achar essa casa e eu vou começar algo. E aí apareceu um homem, e esse homem falou: eu tenho uma casa, vamos lá. Aí quando ele chegou na casa, a casa bem antiga, ele olhou a casa, e aí Jesus falou para ele: é aqui, o lugar é esse. Ele falou: eu quero a casa. E o homem falou: $10 mil. Ele falou: a gente pode baixar, e começaram a negociar, saiu a 8.300. Aí o homem falou: agora vamos pôr preço no seu veículo. E ele falou: 5 mil. Aí quando o homem viu o veículo, começou a rir e falou: não. Aí ele fechou o veículo a 3.500, entregou a chave e o documento para o homem e falou: em 3 dias eu vou voltar com o resto do dinheiro. Se eu não voltar, a casa, o carro é seu. Fica com ele. Você não precisa me... E aí ele chama a esposa e fala para a esposa: vamos orar, porque eu coloquei meu carro. Ela falou: mas era a única coisa que a gente tinha. Aí eles começaram a jejuar, a orar. No segundo dia o homem chamou e falou: você está pronto para o negócio? Ele falou: não, preciso de mais um dia. No terceiro dia ele recebe uma ligação do banco, e o banco pergunta: é você, fulano? Ele falou: sou. Tem um depósito para você aqui em tal valor, que era o valor que cobria tudo. Ele falou: de quem? Ele falou: anônimo. Aí ele pegou o valor, foi lá, comprou a casa, deu entrada nas documentações, pagou tudo, sobrou $50 para a família. Essa casa se transformou no lugar onde os primeiros cristãos daquela região se reúnem hoje para adorar. Nós estivemos lá. Na casa. Na casa. Eu vou deixar a foto para você passar para os nossos ouvintes aí. Da entrada da casa. Eu pedi autorização para ele hoje. Falei que eu ia contar a história. Ele falou: pode. Onde eles tiram as sandalinhas e deixam na porta. E entram para adorar. E nós passamos metade de um dia com esse homem nesse lugar. E o que Deus está fazendo através dele, Douglas, é incomparável. É incomparável. Quando ele avança nisso, o Senhor fala para ele: eu quero te falar do meu sonho. Ao redor da sua região existem quase 200 vilas que nunca ouviram falar do meu filho. E eu quero que em cada uma dessas vilas o nome do meu filho seja proclamado e haja alguém
que levante um lugar de adoração para ele. Ele disse que quando ele viu aquela realidade, Deus falou: você tem 40 anos para isso. Não desperdice tempo. Nós ficamos ouvindo aquilo, olhando para a fragilidade do homem, para a realidade da igreja e pensando como isso vai acontecer, né? E aí ele falou para nós: eu tive muito medo, eu tive muita dúvida no meu coração, porque são regiões restritas, são regiões perigosas, onde o evangelho não tem abertura, mas Deus tem um sonho. E Deus me pediu para trabalhar com ele sobre esse sonho. Então ele disse: então eu comecei a gastar a vida da minha família nisso. Ele disse: nós formamos 25 pessoas para Jesus. 20 dessas 25 já estavam